Olá, pessoal! Estamos aqui para um podcast super importante, né, que vai tratar sobre as leis do estágio. E estamos gravando esse podcast para uma semana super especial aqui para nós do Senai, que é a primeira semana da administração do Senai. E me chamo Bervilânia. Eu hoje faço parte dos colaboradores do Senai. Estou como analista de recursos humanos aqui e estarei trazendo algumas dúvidas que chegam até nós todos os dias, porque, como vocês sabem, nós temos um corpo gigantesco de alunos aqui dentro do Senai. E estamos com Carol. Carol é diretora executiva da RHC, Boa né? tarde, Boa Fabiola. tarde. E com Júlia, Boa que é a tarde. coordenadora de estágios também da RHC. Quem não conhecia vai conhecer agora a partir deste bate-papo. Maravilha. E vamos já diretamente para a primeira pergunta, né? Estamos curiosos para saber o que é lei do estágio, o que é que isso significa, o que é que essa lei diz. Bervilane, a lei de estágio, né, ela vem regulamentar a relação estabelecida entre as instituições de ensino, os alunos, né, os estagiários e as empresas. Então, o objetivo dela é estabelecer as regras, as normas, como deve funcionar esse contrato, qual é a responsabilidade de cada um, né, nesse contrato. E aí existem algumas, inclusive, limitações. Por exemplo, um contrato de estágio ele não pode passar de 2 anos na mesma empresa, porque o objetivo do contrato, e aí também regido pela lei, é o aprendizado, é o desenvolvimento do aluno, né, nessa trajetória aí de busca de conhecimento deles. Então, um ponto muito importante para estagiar, você tem que estar regularmente matriculado, cursando, frequentando Opa! o curso técnico, seja graduação, ensino médio, mas tem que estar frequentando. Uma dúvida constante dos alunos e até de alguns professores. O aluno precisa estar cursando, né? Se Isso. ele tiver faltoso, Não pode, desapareceu. tem que encerrar o contrato. Perfeito. Só pode se ele tiver regularmente matriculado e frequentando o curso. Até porque, qual é o sentido dele buscar o aprendizado na empresa se ele não está tendo a teoria para justamente desenvolver esse aprendizado? Então, para manter esse vínculo, tem que estar Precisa estar, ativo. né? Ok. E outra coisa importante, o estágio, né? Pode ser obrigatório, não obrigatório, a lei é a mesma. As empresas são obrigadas a ter estagiário ou existe algo assim que é mais específico para que as empresas estejam procurando estagiários? Pronto, aí que entra a diferença entre o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, certo? O estágio obrigatório, ele é aquele que consta como uma disciplina dentro da grade do curso, né? Dentro da grade da graduação ou do curso técnico. Já o estágio, e esse obrigatório, ele não é remunerado, ele é voluntário, certo? Porque o objetivo dele é mais como se fosse uma disciplina, você precisa pagar ele para poder É se a formar, formação do aluno. certo? Já no não obrigatório, esse é remunerado, você recebe para realizá-lo e ele não é necessário para que você se forme, certo? E a empresa, ela não é obrigada a contratar estagiários. A maioria das empresas hoje em dia, elas buscam estagiários mais para desenvolvimento de projetos internos dentro da empresa, até porque a maior parte desses estagiários são efetivados ao término de contrato. Então, é mais para desenvolver talentos, né, trazer inovação para dentro da empresa. Ok. E aí, Bervilânia, só puxando aqui um gancho no que a Júlia falou, Sim, né, o mercado de trabalho, vamos imaginar, pensar aqui nas vagas efetivas, sim. né? Quando se trata de vagas muito técnicas, o mercado tem dificuldade de encontrar essa mão de obra, né, especializada. Então, qual a estratégia que muitas vezes as empresas usam? Contratar um estagiário, desenvolvê-lo, para que, quando elas precisarem dessa mão de obra técnica, já tenham essas pessoas preparadas, desenvolvidas, dentro da cultura da empresa, né? Então, essa é uma estratégia bem utilizada pelo mercado, né? A empresa não é obrigada a fazer, né, a contratar estágios, que nem a Júlia colocou, Sim. mas
ela usa essa estratégia para o desenvolvimento aí dessa mão de obra que ela precisa e muitas vezes o mercado não tem. Entendi. Então, qualificação, né, para contratação, né, futura. Carol, fala pra gente um pouco sobre as oportunidades no mercado de trabalho, como é que funciona? E uma coisa que eu tenho bastante dúvida, eu acredito que é a dúvida de outros também. Existe uma obrigatoriedade de ter uma empresa integradora, ou a empresa pode fazer o seu contrato direto com o estagiário? Como é que isso funciona? O mercado, Vilânia, hoje tem muitas oportunidades de estágio, né? Inclusive, como a gente colocou anteriormente, é uma das estratégias usadas pelo mercado para o desenvolvimento aí de profissionais, principalmente na área técnica, Sim. né? Não quer dizer que outras áreas também não usem, porque o objetivo do estágio é justamente o aprendizado, o desenvolvimento, né? E a busca aí desse crescimento desses profissionais dentro da empresa. Sim. Existe, sim. A empresa ela pode contratar o estagiário diretamente, né, empresa estagiário, sem problema nenhum, desde que a empresa siga a lei de estágio e todas as determinações dessa lei, né, a questão do relatório, a questão aí das progressões de atividades e etc, né, ou seja, ela precisa atender tudo que a lei de estágio solicita, e aí ela faz esse trabalho sozinha. No entanto, existe regulamentado, inclusive pela lei de estágio, né, que é a Lei 11.788 de 2008, a integradora de estágio, né? Então, qual é o papel do integrador de estágio? É justamente intermediar essa relação e auxiliar as empresas no atendimento da lei de estágio, não só as empresas, mas as instituições de ensino também. Então, a integradora, ela orienta as empresas, orienta a instituição de ensino e o aluno para que todo o contrato esteja de acordo com o que a lei determina, né, em relação ao estágio. Então, ela faz esse papel intermediador. Então, a RHC é uma empresa intermediadora de estágio. Ela intermedia o estágio, é uma integradora de estágios. Inclusive, nós buscamos oportunidades no mercado de trabalho e alunos que possam ocupar essas oportunidades. A gente faz essa intermediação aí entre as vagas e os alunos com perfil para ocupação, né, dessas vagas. Entendi. Tinha outra pergunta sobre a empresa integradora. Vocês, quanto empresa integradora, né? Vocês estão atuantes. Vocês têm muitas vagas que demoram horrores para ocupar por falta de procura, assim, pelas vagas? Isso, por falta de candidatos que busquem pelas vagas de estágio. Porque a gente tem muito, assim, aluno que almeja tanto, assim, estagiar, e eu quero um estágio, assim. Aqui mesmo dentro do Senai, nós não temos como dar oportunidade para todos, né? Então, assim, seria uma possibilidade para os alunos estarem buscando, né, essas oportunidades. Isso. O aluno, assim, um ponto é querer estagiar. O outro ponto é buscar uma oportunidade de estágio, né? Quem possa ajudá-lo, né, nessa busca aí do estágio. E a RHC, ela faz essa intermediação, sim. Auxilia, inclusive, os alunos na busca desses estágios. E como é que é o perfil, ou como tem que ser? Existe uma regra? Como é que funciona essa questão de perfil? Pronto. Hoje em dia, as empresas buscam perfis principalmente que sejam proativos, que busquem pelo aprendizado, né, que tenham esse comprometimento com o que eles se propõem a fazer, que tenham essa pontualidade, que desejem crescer dentro da empresa também. Esse é um ponto que é muito necessário, que a gente busca bastante na hora de triar candidatos e fazer o encaminhamento para as empresas, né? E também é um ponto que elas mesmas, quando entram em contato conosco, já pedem. Olha, tem que ser uma pessoa que tem sede pelo conhecimento, tem que ser uma pessoa que quer aprender, que quer se desenvolver, que quer crescer dentro da empresa, certo? Então, essa parte da pontualidade também, né, que já está envolvida aí no comprometimento, né, da pessoa com o estágio em si, porque ele, querendo ou não, é uma oportunidade de você conseguir ser efetivado mais tarde. Então, o seu desempenho durante o estágio vai ser avaliado no final do estágio para saber se você vai ou não ser efetivado. Então, é muito bom que o estagiário, muito importante, né, que o estagiário ele zele durante o estágio
pelo bom desempenho, pelo comprometimento, pela proatividade dele dentro da empresa. Certo. Sim. Inclusive, Bevilânia, o perfil do estagiário é avaliado desde a entrega da documentação para a realização desse estágio. Sim. Será que essa pessoa é proativa? Será que ela realmente tem interesse? Entendi. Então, nas próprias seleções já inicia essa avaliação. Já. E tenho outra dúvida. Vocês, quanto empresa integradora de estágio, nos currículos, às vezes vocês deixam de chamar aquele candidato que se candidatou, porque, por exemplo, ele não tem comprovação de um curso, por exemplo, um curso de Excel. A gente avalia os conhecimentos que ele coloca no currículo, né? O currículo ele é muito importante. Então, a gente avalia desde as informações que ele coloca com relação a cursos que ele realizou, as especializações, até experiências, que também são muito importantes, formações anteriores. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo agora um curso de administração, mas antes ela teve um técnico numa área que é importante para aquela vaga de estágio. Sim. Então, ela já é mais qualificada do que outros candidatos que não têm essa qualificação, esse técnico, por exemplo, que ela teve, ou uma experiência nessa área da vaga. Então, é muito importante que no currículo as pessoas coloquem as informações das experiências. Essa questão da comprovação também é muito importante, né? Porque ela precisa comprovar que ela realizou aquilo, porque tem gente que enfeita demais o currículo e às vezes nem chegou a realizar de fato o curso. Então, muito importante que eles coloquem essas comprovações. E a gente sabe que muita gente coloca coisas que não fez no currículo, então a empresa perfeitamente pode solicitar a comprovação do que foi colocado. Entendi. Então não vale mentir, não adianta. Não vale mentir. E tem outro ponto. Muitos currículos, a Júlia também observa isso. As pessoas, por exemplo, eu quero uma vaga para a área X, só coloca as experiências que teve para a área X. Só que, em muitos casos, a empresa avalia o seguinte: não tem experiência na área X, mas já tem uma outra experiência profissional ou uma outra vivência de estágio que já fez aquela pessoa compreender como é que funciona o mercado de trabalho, o que significa ter uma responsabilidade, que é necessário você ser pontual, que se a empresa lhe contratou é porque ela está precisando de você. Né? Então você precisa estar comprometido, e aí quando você já tem uma vivência profissional ou de estágio, né, é mais fácil você já compreender como é que funciona esse mercado do que quando você não tem experiência nenhuma. Então essas informações são importantes para agregar. Mesmo que não seja na área que você está procurando estágio. Entendi, e aí, já entrando nesse ponto de currículo, tem alguns pontos que são muito importantes a gente considerar que o candidato coloque no currículo, né? Porque a gente vê hoje que muitos candidatos, às vezes, têm o perfil, mas deixam de colocar, por exemplo, o contato. O e-mail ou o telefone para a gente entrar em contato com essa pessoa. E tem muitos currículos, às vezes, que são deficientes no sentido de a pessoa não coloca o conhecimento que ela tem em determinado sistema ou em determinada formação. Então, é muito importante que a pessoa coloque o endereço, o contato. Foto, às vezes, também é bom colocar, mas não é obrigatório, não é questão que a gente deixa de considerar ou não, certo? Experiências, essa parte de conhecimentos em cursos de especializações que ela já fez, já chegou a realizar. Sim. Como o Carol disse, as experiências não só na área que ela está querendo concorrer, mas todas as experiências que ela já teve até então. Então, esses são pontos muito importantes que a gente considera e pede para que as pessoas coloquem nos currículos. E é importante que Júlia colocou, colocar foto. Agora é uma foto formal. Não é qualquer foto, né? Porque tem currículos que vêm com cada foto que quando a gente olha na triagem ele já é eliminado só pela falta da formalidade aí na foto que foi colocada. E falando nisso, a gente já vai puxar para a postura, né? Como que a gente deve se comportar numa entrevista de emprego, né? Isso é extremamente importante, Bevilânia. Às vezes o currículo é maravilhoso quando a pessoa chega lá, né? Não cuidou da apresentação pessoal, né? Quantas empresas não recebem alunos para entrevista de chinelo? Não se procura uma entrevista de short, de chinelo, né? A gente tem que ter o mínimo cuidado com a apresentação pessoal, com
como você vai se colocar, procurar um pouquinho sobre a empresa antes de ir para a entrevista, né? Entender aí a realidade dela, o que que realmente ela está procurando. Isso, inclusive, muitas vezes é uma pergunta de entrevista, né? O que que você sabe da nossa empresa? Verdade. E os O que que valores têm você que sabe, inclusive, da bater, né? vaga? O que você sabe, inclusive, da vaga? Porque tem gente que vai procurar porque alguém falou que tinha vaga, chega na entrevista e não sabe nem para que foi, do que se trata. né? E isso é um ponto que já é avaliado já na hora da entrevista. Entendi. Perfeito. Bom, gente, então eu acredito que a gente abordou, né, os principais tópicos, né, e tiramos algumas dúvidas que são as mais frequentes, né, e gostaríamos de agradecer a participação de vocês Nós é que duas. agradecemos. Obrigada, com certeza. E quem sabe até a gente retoma alguns outros momentos, né? Porque eu acredito que a partir desse outras coisas aqui vão surgir, né? Outras problemáticas, né? Outros viés irão surgir. E eu queria ver com vocês, para a gente fechar, finalizar, né? um- uma dica ou algo assim que vocês considerem muito importante para essa geração, né? Que está em busca de estágio, que está em busca de crescimento, de desenvolvimento. O que é que vocês deixam como dica principal? Que o aluno busque se comprometer, busque aprender, busque crescer. O aprendizado hoje, né? Os conhecimentos estão evoluindo numa velocidade muito maior, né? Que requer que a gente que busque sempre a informação cada vez mais rapidamente. Então, as empresas precisam dessas pessoas que busquem o conhecimento, que se comprometam, que queiram realmente fazer parte da sua história, né? Que quando a gente coloca o nome de uma empresa no currículo, não é só nós que estamos fazendo parte da história dessa empresa, mas a empresa também faz parte da vida da gente. Então, que esses alunos busquem essas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de mostrar o resultado para a empresa, poder agregar valor, né? Até porque o que mantém tudo são as empresas, os resultados que elas podem dar. E nós, né, precisamos contribuir aí com esse crescimento, com esse resultado, com essa estabilidade dessa empresa no mercado, com melhorias dos diferenciais competitivos, né? São os profissionais que geram isso. Então, uma via de mão dupla, né, Carol? É, E aí a gente precisa saber qual o nosso papel, né, para a gente estar agregando, é isso? exatamente. Isso mesmo. Bom, então chegamos ao finalzinho e eu gostaria de saber as considerações finais de vocês, Carol, Júlia. Vilane, a gente agradece muito pela oportunidade, né, de participar desse momento. Até porque o assunto tratado aqui, a gente acredita que seja um assunto muito importante para os candidatos, para as pessoas que desejam estagiar, e até para alguns que já realizam estágio, né, em relação à postura dentro da empresa, sabendo que elas podem ser efetivadas, que têm essa chance de crescimento, né? Então, eu gostaria de agradecer também pelo convite. Espero que seja de grande valor para os que estão escutando, que eles possam considerar esses pontos, levar também para a formação do currículo, para a especialização deles e para o valor que eles dão para essas oportunidades também. E quem quiser oportunidade de estágio, né, pode acessar o nosso site, o www.rhcer.com.br e ver as oportunidades de estágio, o que, que se enquadra no seu perfil e se candidatar. O processo da RHCE é inteiramente gratuito, não tem custo nenhum para nenhum dos candidatos. Meninas, muito obrigada. Realmente foi de extrema importância. Realmente, Júlia vai agregar sim valor. E eu tenho certeza que muitas oportunidades virão a partir dessas informações que foram prestadas nesse momento. E aproveito a oportunidade para estar convidando vocês para o nosso próximo podcast, né? Ele será sobre logística. E agradecer também ao professor Rodrigo, que está à frente da primeira semana da administração Senai, pela oportunidade de estarmos aqui, né, trazendo informações úteis para o público jovem aí de Senai. Obrigada.